Nessa eleição especificamente, que fez você fazer o post que viralizou, o que você entende que a imprensa e especificamente a Rede Globo tenham feito de tão errado e o quanto isso você acha que manipulou, mexeu com o resultado da eleição? Tem um ponto para mim que é o pior de tudo, que é a questão da pandemia. Então, eu vi as denúncias chegarem no meu WhatsApp e eu mandei para as pessoas de dentro da Globo e essas pessoas não puderam publicar. Para mim, tudo que foi feito durante os 2 anos de pandemia foi para penalizar e sacrificar não só o Bolsonaro, mas o Brasil como um todo. E eu trabalho principalmente para dar voz para as pessoas, mas para defender o meu país também. Quanto mais a gente continuar falando mal do nosso país, quanto mais a gente ficar detonando o nosso país, mais quem está de fora está gostando, porque desvaloriza a nossa economia, desvaloriza todo o nosso mercado e fica muito mais fácil negociar. Então, esse ponto para mim foi o que pegou. Eles terem posicionamento político, eles serem a favor do PT, a esquerda, é terrível, é terrível. Eles simplesmente esquecerem que o Lula não foi... qual foi a palavra que o Bonner utilizou? Você não deve nada à justiça. Não, peraí. Cara, eu adoro o Bonner, mas aquele editorial foi de lascar. Cara, como assim você não deve nada à justiça? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu também, mas foi colocado de uma maneira tão assim na abertura que parecia que ele ia receber um astro de Hollywood, entendeu? Rica, isso é oratória, né? Isso é manipulação, isso é comunicação. A gente sabe que o tom de voz, os gestos, o jeito que você fala pode falar muito mais do que as palavras. Então a gente sabe disso. A tua mãe, quando você era criança e gritava lá no fundo, Rica! Você fala, sabia. Mano, fudeu. Eu sabia. Agora, se ela falasse, Rica, vem cá, pronto, já mudou. Então, pra mim, o que pega é isso. Para mim, o que pega é essa manipulação velada. Se posiciona, fala, ó, nós somos contra o governo, nós somos contra o Bolsonaro, porque é interessante. Abre o jogo. Essa eleição, eles prepararam todo o terreno durante 4 anos. E eles prepararam o terreno da pior maneira possível. Não só falando de política, mas detonando o país, sabe, pro mundo. Pro mundo. Teve toda a questão de vacina, engraçado de dados, tudo errado. Você falou agora, é interessante, porque eu no dia da eleição eu tava fora do Brasil. E aí eu tentei explicar para algumas pessoas fora do Brasil o que tinha acontecido aqui. E é impossível. É impossível. Quando você conta a história, o cara fica olhando, mas como assim? Ele estava preso, mas ele foi inocente? Não. Mas aí quem deixou ele concorrer? Não, então, deixaram porque ele não estava mais preso. Mas aí o próprio povo, eles não conseguem entender a lógica que tem na parada. E aí a impressão que eles têm, e eles falam pra gente, é assim, mas esse presidente do Brasil, ele proibiu as pessoas de se vacinar. Não proibiu ninguém de vacinar. Não, proibiu, a gente viu aqui. Aí você começa a tentar entender, como é que essas pessoas aqui fora acham que o Brasil foi proibido, olha o nível, foi proibido, eu não ouvi isso de um não, né? Nem de 2. Foi proibido de vacinar as pessoas no Brasil. Como é que você tem informação de Londres no Brasil? Pela imprensa de Londres. Como é que você tem informação lá fora daqui? Sim. Pela imprensa brasileira. O que foi levado para fora do Brasil é bizarro. É inacreditavelmente mentira. Sim. Sabe que eu fico mais pé da vida? Não é nem com o estrangeiro que pensa isso. Não, mas não tem culpa. Não tem culpa. Foi manipulado. Mas eu fico muito fula da vida aquela pessoa que sai do Brasil por melhores oportunidades, vai morar nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, passa perrengue e aí vota na esquerda? Ei, pera lá, bonitão. Você foi... Eu tenho um casal de amigos que é gay e foi morar lá porque em Vitória eles não se sentiam seguros, por uma questão de segurança, porque eles achavam que sofriam muito preconceito em Vitória, no Espírito Santo, porque, segundo eles, é um estado muito conservador e não respeita os gays. Beleza, irmão. Você foi lá para os Estados Unidos, te apoia, você é meu amigo, até embaixo d'água, ok. Mas você mora num país que você pode se defender. Você pode comprar uma arma e se defender. Por que eu tenho que morar num país em que a polícia não vai ter arma? Ei, eu sou mulher. E cadê as feministas para defender que eu tenho o direito de me defender? Então, isso eu fico muito puta. Aí o cara tá lá nos Estados Unidos, armado, podendo crescer com uma economia livre, ganhando dinheiro, e eu tenho que ficar aqui no Brasil com Lula? Ah, pelo amor de Deus. É que nem o nosso ídolo Juninho Pernambucano do Vasco, né? Que falou do PT, de esquerda, PT, comunismo, socialismo, caralho, porra, não sei o que, lá, foi morar em Los Angeles. Mamãe... Não. Tu corre pro centro capitalista do mundo. Exato. Qual é a lógica disso? Exato. Porra? Fica no Brasil. Vai pro país, então, que seja... Que tem os seus princípios. Que tá alinhado. Eu acho que a grande pauta aqui do que a gente tá falando, né? O podcast não é meu, mas jornalista não resiste. É a hipocrisia. Sim. É a hipocrisia. É isso que pega pra mim. Então, quando eu vi aquele vídeo e eu postei o porquê que eu saí da Globo, é porque quando eu contava que eu tinha saído da Globo,
as pessoas falavam assim, a Giovana saiu da Globo porque ela não era uma boa repórter. A Giovana saiu da Globo porque ela não foi humilde, não soube baixar a cabeça. Toda Eles empresa... acham que ninguém pede demissão da Globo, né? A Globo é... Gente, só 1980, nós estamos em 2022. Toda empresa tem o seu estilo, porque tem que ser humilde, adaptar ao tom de voz e estilo da empresa. Não, realmente, enquanto eu estava lá, eu fiz um bom trabalho. Ninguém pode falar o contrário. Quai, seu app de vídeos curtos.